falei que eu gosto de me maquiar enquanto eu falo, mas eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E, tipo, meu Deus, o que está acontecendo aqui? O Salve família, bem-vindos de volta! Que bonita que eu tô, meu Deus! Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriela Saturno, tenho 23 anos e moro em São Paulo. Já faz mais de um ano desde a última vez que eu apareci aqui no YouTube e de lá pra cá, tanta coisa aconteceu, mas tanta! Eu decidi gravar esse vídeo pra me reintroduzir pra vocês, bastante tempo passou, muita coisa mudou e eu achei válido a gente se atualizar de tudo que tem acontecido, só pra não perder o foco. Nesse vídeo talvez fique claro porque eu não pude colocar, por exemplo, o YouTube como sendo uma prioridade na minha vida. Eu aprendi da pior maneira que às vezes a gente tem que selecionar as coisas com muita calma e com muita cautela, e quando tiver que acontecer, vai acontecer. E aqui estou eu. Apesar de estar me maquiando durante todo o vídeo, esse vídeo não vai ser sobre maquiagem, a gente vai só conversar hoje. E se você tá esperando algum vídeo de maquiagem, fica ligadinha que vem novidade aí. Vai ser diferente de tudo que eu já fiz aqui e eu acho que vocês vão adorar. Eu tenho interagido bastante com vocês lá no Instagram, então se você ainda não me segue lá, vai aparecer aqui. Vocês viram? Tem barulhinho e tudo. Desde já eu quero agradecer 1000 vezes pelo carinho de sempre. Mesmo estando afastada aqui do YouTube, isso nunca parou. Tem gente que me acompanha há anos e há anos tá me incentivando a estar no YouTube, a estar no Instagram, então muito obrigada por isso. Significa um mundo pra mim. E eu espero do fundo do meu coração que todos vocês estejam muito bem. Vamos pro vídeo? Eu amo que eu apareço no começo do vídeo toda glamourosa. E aí, do nada, uma franga. Bom, só pra mapear vocês como tudo começou. Eu sou trans, comecei a transicionar com 20 anos, quase 21. Nesse período coincidiu de eu conhecer uma pessoa bem no início da minha transição. A gente começou a namorar. Quando eu tinha 22, eu fui convidada a me retirar da casa da minha mãe, por causa de uma briga muito feia que a gente teve, inclusive por causa da minha questão de identidade de gênero. Saí da casa da minha mãe desempregada e com R$ 32. Morei de favor na casa da minha irmã por mais ou menos um mês e meio. Meu relacionamento acabou. Contra todas as probabilidades, eu me mudei pra São Paulo, morei numa república, arrumei um emprego, conheci outra pessoa, começamos a namorar, decidi sair da república, morei na casa dos meus sogros por um pouquinho menos de um mês, até a gente conseguir alugar a casa onde a gente mora agora. Muita coisa aconteceu. Eu era a pessoa que costumava falar, inclusive, tipo, ai, um aninho só nem faz diferença. A minha vida inteira mudou literalmente de uma sexta pra um sábado. Não precisou nem ser um ano, foram 2 dias. Em um dia eu tinha uma vida e no outro eu já não tinha mais. Então, começando do início, uma pergunta que bastante gente me faz. Como você soube que era trans? Em que idade você descobriu? Quando você descobriu? De que maneira você soube? Enfim. Nunca foi uma dúvida pra mim, na realidade não foi surpresa pra nenhuma das pessoas que conviviam comigo. Desde criança eu sempre fui muito afeminada. E isso infelizmente acabou me expondo a uma série de violências muito cedo. Tão cedo que às vezes eu nem sabia por que eu tava tendo que lidar com certas coisas. De onde aquilo vinha, por que vinha carregado daquela raiva, daquela mágoa, daquela rejeição. E a partir do momento que eu comecei a perceber que para as outras pessoas não era uma coisa tão natural assim, eu falei, opa, alguma coisa tá acontecendo. E foi a partir daquele momento que eu comecei a perceber que talvez uma das minhas características fosse interferir em absolutamente tudo na minha vida. E eu não tava errada. Na minha infância, todo mundo sempre percebeu que eu era diferente. Inclusive, aconteceu recentemente da minha mãe encontrar o pai de uma das minhas amiguinhas de infância, basicamente, que cresceu comigo. E ele pergunta, ai, como é que tá o fulano? Aí minha mãe virou pra ele e fez assim, é Gabriela agora. E a retórica dele foi, tipo, a gente já percebia que era diferente, né? Então não foi uma surpresa pra ninguém. As pessoas já estavam meio que habituadas a lidar, mas sempre foi meio um elefante rosa na sala. Todo mundo sabia que tava ali, mas ninguém falava a respeito, assim, diretamente. O que acontecia era ouvir comentários na rua, comentários não muito agradáveis, digamos assim. E toda a informação que eu tive sobre pessoas trans durante a minha juventude foi muito limitada. Era pouco conversado, porque não é como se fosse um assunto que a gente debatesse de fato. Quantas vezes você pegou a sua família falando sobre pessoas trans sem que fosse de uma maneira extremamente rude, grosseira e pejorativa? Pois é, aconteceu comigo também.
Através dessas informações que eu recebia de outras pessoas, que eu via, sabe, todo mundo falar sobre pessoas trans e travestis dessa forma, de uma maneira satírica, sempre em tom de chacota, sempre em tom pejorativo, sempre com raiva, sempre com mágoa, sempre com aquele tom de rejeição, você cresce alimentando a ideia de que ser travesti é literalmente a pior coisa que pode te acontecer. E em contraponto, você fica pensando, poxa, mas é só mais uma das minhas características, por que isso precisa determinar tanta coisa ao meu respeito? E vai determinar. Me corta o coração, por exemplo, ver pessoas trans na internet quase que se desculpando por não estarem em transição ou por não estarem se hormonizando, como se não fosse um dos maiores passos que você vai dar na sua vida. É uma coisa que exige tempo, que exige paciência, que vai exigir principalmente aliados. Desde muito novinha eu sempre soube que em algum momento da minha vida eu ia acabar transicionando. Eu não sabia que era esse o nome, eu não sabia como ia acontecer, quando, onde. Eu não tinha nenhuma informação. Mas era uma coisa, além de muito concreta na minha cabeça, também muito natural. Impressionantemente natural para uma pessoa tão nova. A partir do momento que você percebe que você tem uma característica que vai interferir em tudo na sua vida, o jogo muda, porque tudo na sua vida passa a ser estruturado a partir da resolução dessa questão. Não sei se vocês entendem onde eu quero chegar. Mas quando você toma consciência de que você tem uma característica que é um alvo, que faz de você um alvo, a consciência que você precisa ter, antes de mais nada, é que você precisa sobreviver com esse alvo. Ponto. Isso acabou fazendo com que eu tivesse que amadurecer muito cedo, porque desde muito cedo eu percebi que eu tinha sim uma característica que iria me trazer muitas consequências. Então, tudo é sobre se blindar, sobre criar aquela casca grossa para que as pessoas não possam te machucar de alguma forma. E isso às vezes torna a gente bem cascuda, faz com que a gente se feche dentro de um casulo e não permita que ninguém entre. Nunca. Porque você sempre parte do princípio que qualquer pessoa que entrar vai te machucar. Desculpa, amor. Um beijo. Gasta que eu consegui ali. Tá passando o carro dos churros aqui e eu não posso fazer nada a respeito do áudio. De carro dos churros. Eu falei que eu gosto de me maquiar enquanto eu falo, mas eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A minha relação com a minha família sempre foi relativamente bem ok. E uma coisa que eu percebi depois de muitos anos de convivência é que as coisas com a minha família funcionavam à base de costume. A gente tinha uma questão, aí de início era aquele choque, sabe? Tipo, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Aí tinha aquele tempo pra digerir e depois ficava tudo bem. Com absolutamente tudo na minha vida foi desse jeito. Como eu falei, as coisas acabaram acontecendo de uma forma muito natural. Eu sabia que eu ia ter que enfrentar esses problemas por bastante tempo e que eu não tinha saída. A única saída era viver uma vida que não era minha e eu não estava disposta a passar por isso. Então eu meti a cara, botei minha cara no sol e falei, vamos que vamos. Lembra daquilo que eu falei sobre se fechar em um casulo? A minha juventude foi muito sobre se fechar em casulos. Eu não tinha muitos amigos, eu não me relacionava com as pessoas, digamos que eu não era a primeira opção delas e nem a última. E com isso, eu precisei aprender a ser muito autossuficiente em todos os sentidos. Eu não tinha conforto para falar com a minha família a respeito das minhas questões. Eu talvez não tivesse amigos o suficiente ou que me deixassem confortável o suficiente pra falar dessas questões também. Então eu comecei a resolver tudo comigo mesma. E eu acertei comigo que eu ia fazer da minha vida a minha melhor experiência, porque é a única vida que eu tenho. E eu tenho direito disso, sabe? Eu tenho direito de fazer da minha própria vida a minha melhor experiência. Às vezes eu encaro até como se eu tivesse obrigação de fazer da minha vida a minha melhor experiência. Falando sobre a nossa individualidade, todo mundo é muito, muito, muito diferente. Sabe aquele papo de que somos todos iguais? Eu também acho muito fofo, mas ele funciona só até a segunda página. Por que só um grupo específico de pessoas sofre com um problema social específico? Porque essas pessoas são diferentes. A diferença causa reações e consequências, e não a similaridade. A nossa individualidade é nossa. Tudo sobre você é extremamente individual. E isso começa desde a sua criação, do lugar onde você cresceu, da família que te criou, das coisas que você teve acesso durante a sua vida, das oportunidades. Obrigada, moto, adorei.
das oportunidades que você teve na sua vida. Tudo isso fez com que você se transformasse numa pessoa extremamente individual, com critérios muito individuais, com parâmetros muito individuais, enfim. Porque tudo isso nasce e se desenvolve a partir da vida que você teve. E quando você precisa lidar com o fato de que sua ou suas características são alvos, esse jogo muda porque você não está mais simplesmente vivendo a sua vida. Você tá tendo que se proteger do mundo o tempo todo. E aí quando eu falo isso, uma coisa que eu posso receber de volta é: mas todo mundo tem que se proteger o tempo todo, mas pelas razões diferentes. Então talvez a gente não seja tão igual assim. Enquanto tem gente se protegendo para sobreviver, para poder existir no próprio corpo, às vezes você tá falando de se proteger, por exemplo, de alguém roubando o seu celular na rua, que é uma coisa que pode de fato acontecer com qualquer pessoa. Mas quantas vezes você se sentiu ameaçado por existir ali em algum ambiente? Eu sempre fui muito honesta comigo em relação às batalhas que eu estava enfrentando, mas eu também precisei ser muito honesta em relação às batalhas que outras pessoas estavam enfrentando. Tá todo mundo, todo dia, enfrentando uma batalha. E só porque é uma batalha... Tudo resolveu fazer barulho só porque eu tô gravando vídeo. Obrigada, lindo, queridão, bonitão. Então, como eu tava dizendo, só porque as batalhas de outras pessoas não são similares às suas, absolutamente nada indica que elas sejam mais fáceis de vencer. E sempre lembrar que é a diferença que causa efeito, é a diferença que causa reação, não a similaridade. É com a diferença que a gente precisa aprender a lidar, porque somos todos muito diferentes. E não tem nenhum problema nisso. Não é como se fosse uma coisa ruim. Quando a gente está falando sobre diversidade, quando a gente fala sobre diversidade, a gente está falando sobre 1 bilhão de realidades, 1 bilhão de contextos. Isso de maneira nenhuma surge como uma coisa ruim. As pessoas não têm que ser iguais a você para que você suporte elas, para que você tolere elas. E se precisa, acho que está na hora de repensar algumas coisas. Eu não tive muitas relações na minha juventude. Eu me relacionava com as pessoas, assim, em intervalos bem longos. Eu ficava com alguém, aí não rolava de dar continuidade. Aí passava bastante tempo. Aí, eventualmente, eu acabava ficando com outra pessoa. Não dava em nada, bastante tempo, outra pessoa. E assim por diante. Então eu não tinha minhas próprias experiências, de fato. Eu tava meio que na margem ali, assistindo tudo, vendo de longe. E eu comecei a ficar muito obcecada por saber sobre as relações das minhas amigas, por exemplo. Num momento em que eu já tinha amigas assim mais próximas, que eu já tava mais confortável com algumas questões. Eu ficava assim maravilhada de saber sobre as relações delas, sobre relações sexuais, sobre todas essas coisas, porque foram experiências que eu demorei muito pra ter. E quando eu digo demorei muito pra ter, demoraram pra acontecer de forma que eu estivesse confortável. Porque eu levei também bastante tempo pra perceber que eu não conseguia estar numa relação, que eu não conseguia me relacionar com as pessoas de uma forma confortável, porque eu tinha uma pendência muito pessoal e que isso dependia de 1 bilhão de fatores, incluindo a minha família. Eu tinha falado com todas as pessoas assim que eu convivia, já um pouco mais velha, que eu era trans, mas eu não tinha falado para minha mãe. Não que eu precisasse, como eu falei pra vocês, não foi uma surpresa. Ninguém foi pego assim, falar, nossa, meu Deus, a Gabi é trans, a Saturno é trans. Mas o fato dela não saber, da gente não ter sentado pra conversar a respeito disso, me incomodava, tirava a minha paz. Porque eu tinha a oportunidade de fazer isso com todas as pessoas que estavam na minha vida, no caso. Menos com quem tinha me criado. Quanto mais eu tentava ignorar, mais ficava evidente que eu precisava de algum tipo de validação dela. E ao mesmo tempo eu tinha muito medo do que isso podia me trazer. Eu tinha enfiado na minha cabeça que eu aceitaria a minha família, por exemplo, falando sobre qualquer uma das minhas questões. De forma grosseira, de forma rude, de forma, enfim, de qualquer forma que não fosse agradável. Eu aceitaria eles falando sobre absolutamente qualquer coisa, menos a minha transição.
E eu percebi sem dificuldade ao longo da minha vida como as pessoas, quando elas precisavam usar alguma coisa contra mim, plau, transição, você é travesti. Eu não conseguia ficar tranquila com o fato de que eu tava tendo a oportunidade de conversar sobre isso com todo mundo, menos com a minha mãe. Até que começou a ficar cada vez mais claro, não tinha como falar, não, a Saturno não é trans, não tá acontecendo, porque todo mundo viu que tava acontecendo. E aí foi quando os problemas começaram a aparecer mais uma vez. Como eu disse pra vocês, eu decidi que eu ia começar a transicionar aos 20 anos, eu tinha quase 21. Eu levei ainda quase um ano pra começar a tomar hormônios, e foi aí que eu comecei a me impor. Falei, chega, não vou mais ficar me escondendo. Amanhã ou depois não tem mais ninguém do meu lado e eu tô aqui feia, sem transicionar e sozinha. Foi aí que eu decidi. Vou transicionar de uma vez por todas, sem mais nem menos. Eu falei, chega, 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 chega. Nesse período coincidiu de eu conhecer uma pessoa que acabou sendo meu namorado. Foi muito importante ter conhecido uma pessoa nesse período da minha vida, porque eu recebi todo o apoio e todo o suporte que eu precisava naquele momento. Depois que você transiciona, tudo que acontece é um evento. Desde a primeira vez que você tá toda feia, horrorosa, sem maquiagem, desarrumada na rua, e alguém esbarra em você e fala, ai, desculpa, moça. Aí você fica tipo... É uma coisa até besta de ser dita desse jeito, mas tudo é um evento. Inclusive as coisas que você já tinha experienciado antes da transição, mas agora você tá experienciando como você. Ali, sabe? No mundo, inserida, vivendo a sua vida, passando por alguma coisa que de repente você passou tantas outras vezes antes da transição, mas que não tinha um menor significado porque você ainda não estava assumindo o seu papel. Você estava cumprindo o papel que outras pessoas esperavam que você tivesse. E isso faz total diferença na forma como a gente encara as coisas. Total. Lembram quando eu falei sobre individualidade? Todos os dias da sua vida e pelo resto dela, você vai ser você. É importante a gente ter conforto, a gente ter satisfação em quem a gente é, porque tudo que você fizer vai ser você ali. Você vai acordar sendo você, vai dormir sendo você, e trabalhar sendo você, se relacionar sendo você. Enfim, se você não estiver satisfeita com a pessoa que você é durante todo esse processo, as coisas meio que deixam de fazer sentido. Você precisa ser a sua melhor experiência. Não precisa, mas você tem direito a essa escolha. E ninguém pode te dizer que você não tem esse direito, porque tá todo mundo gozando da própria satisfação o tempo todo, mas parece que existe um conforto tão grande, por exemplo, em chegar numa pessoa trans, em chegar numa travesti e falar, não, você não tem direito de ser assim, você nunca vai ser isso, você vai ser pra sempre aquilo. Porque que você teve a autonomia de escolher a pessoa que você quis ser e outras pessoas não têm.